Olá, sejam bem-vindos novamente. No módulo passado, nós falamos sobre o setor de entretenimento no Brasil. Nós vimos aí os diversos segmentos que compõem essa indústria robusta, vimos também o crescimento muito expressivo que o mercado teve nos últimos anos e as inúmeras oportunidades então de atuação. Neste módulo, nós vamos analisar o quão impactante foi a pandemia do novo coronavírus para a indústria do entretenimento, que levou aí o setor a certamente a maior crise de todos os tempos. Eu sou Eduardo Pereira e este é o curso de Empreendedorismo em Música. Nós estamos vivendo a maior crise do século. O isolamento social, cidades inteiras fechadas, as pessoas com medo da doença, com medo pelos seus familiares, medo pelos seus amigos e a incerteza financeira, né? Principalmente para aqueles que não têm uma renda fixa, que não têm um emprego formal. Né? E essas pessoas, por incrível que pareça, elas representam aí cerca de 50% da população brasileira. Né? E a indústria do entretenimento, sem sombra de dúvidas, ela foi um dos setores mais afetados durante essa pandemia. Um levantamento feito pela ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, indica que desde o início da pandemia, o setor do entretenimento já perdeu mais de 335 mil empregos diretos. Se considerarmos também os empregos indiretos, esse número passa dos 450 mil. É algo extremamente triste. Nós vimos há pouco a notícia da saída da Ford, da fábrica da Ford do país, uma notícia também muito triste que deixou muitas pessoas desempregadas, realmente triste, mas estes números do entretenimento, da perda de empregos no setor, equivale a cerca de 80 fábricas da Ford. Eu falei no módulo anterior que o estudo da Euromonitor mostrava que até 2012 o setor do entretenimento representava cerca de 5% do PIB mundial. Né? E o secretário de Turismo de São Paulo afirmou agora, no final de 2020, que só no Brasil, atualmente, o setor do entretenimento representa 13% do PIB brasileiro. Imaginem só, é realmente um setor muito representativo e que está sofrendo bastante com os efeitos da pandemia. Nós vimos mundo afora movimentos com artistas, empresas, entidades de classe, junto aos governos, para encontrar soluções de auxílio, de uma ajuda imediata para o setor. Né? Uma vez que, devido à pandemia, houve uma paralisia generalizada. Né? No Brasil mesmo, um movimento muito importante deu origem, inclusive, à Lei Aldir Blanc, que injetou aí diretamente cerca de 3 bilhões, né, que foram direcionados a artistas, a produtores, a empresas, enfim, para auxiliar, né, diante dessa paralisação generalizada. Um estudo muito interessante realizado pela consultoria PwC mostra que a pandemia ela reconfigurou, acelerou, né, ela amplificou as transformações de hábitos dos consumidores. Esse estudo também mostra que essas transformações, se não fosse pela pandemia, elas levariam anos, décadas, né, para serem realizadas, mas a pandemia acelerou esse processo, fazendo com que hábitos que a gente tinha aí já muito consolidados em nós fossem modificados de uma forma muito repentina, né? Tudo por conta da pandemia. E este estudo ele traz vários recortes, né, sobre essas transformações, e um deles me chamou muita atenção,
que é relacionado à maneira que a gente utiliza a internet, como gastamos o nosso tempo ou o nosso dinheiro com a internet. Até o início de 2020, estes gastos, né, essa utilização estava muito concentrada com a internet móvel. E a partir de fevereiro e março, principalmente, de 2020, já com a pandemia, a internet fixa ganha aí um novo espaço, né? Começamos então a utilizar de uma forma muito mais intensa a internet fixa. A própria PwC aponta aí um crescimento só em 2020 de mais de 3% com gastos em internet fixa. E como a digitalização foi intensificada pelo distanciamento social, as restrições de mobilidade, o mercado do entretenimento também teve que se adaptar. Então, em 2020, o mercado se torna mais virtual, né, mais remoto, começa a ser transmitido sob demanda, ele se torna mais personalizado, né? E o segmento dos eventos presenciais, ao vivo, eles também, até hoje, ainda buscam se adaptar a essa transformação digital, né? Essas transmissões remotas, com as salas de concerto fechadas, impossibilidade de exposições, estádios de futebol fechados, muitos desses eventos passam a ser transmitidos através de plataformas digitais, né? Para que esses espaços mantenham então o seu relacionamento com o público, né? Seja de forma síncrona ou assíncrona. A própria PwC, essa consultoria, cita, por exemplo, o Festival Wireless, que aconteceu em Londres, né, reunindo aí mais de 130 mil artistas com empresas de tecnologia, ofertando então um festival remoto, mas com realidade virtual, né, onde o público tem esta experiência de como se estivesse dentro, né, do próprio festival. Então são tendências que vão surgindo, se readaptando, né, muitas delas já existiam, mas vão tomando força e acelerando, entrando de uma forma mais rápida dentro dos nossos hábitos, né? E mesmo o setor tendo sofrido bastante com a pandemia, e ainda sofre, e infelizmente ainda vai sofrer por um certo tempo, tanto a Abrap quanto a consultorias de peso como a PwC, a KPMG, mostram aí uma recuperação do setor dentro dos próximos 5 anos, né? E todas elas prevêem aí um crescimento anual que fica em torno de 2,5%. E em unanimidade elas olham esse crescimento como um lastro aí, principalmente na transformação digital. Então este é um ponto importante para que a gente fique de olho e encontre alternativas de empreender, tendo também a internet ao nosso favor. Bom, diante de tantas incertezas, eu acredito que uma pergunta que muitos de nós fazemos todos os dias é: como será a nossa vida pós-pandemia? Infelizmente, essa resposta eu não tenho. Mas eu acredito muito que, se estivermos atentos às modificações do mercado, às transformações, às tendências, e conseguirmos visualizar as lacunas, nos adaptarmos e nos reinventarmos, certamente nós poderemos encontrar soluções muito positivas para empreender em meio a esse período de crise. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.